Olá, estamos de volta, mais uma aula, tá? Nossa aula, segunda aula do módulo 1, tá? Na aula passada a gente viu sobre quem foi Louis Braille, a gente exibiu um vídeo, eu vou deixar outros vídeos para vocês, tá? Vou deixar a Cela Braille para a gente praticar, a gente viu um pouquinho sobre o alfabeto Braille, Cela Braille, e hoje a gente vai ver sobre as notas e pausas, tá bom? Vamos lá para a tela. Então eu tenho aqui no nosso slide sobre notas e pausas em Braille. Vamos lá, a primeira informação diz: uma das principais características da musicografia Braille diz respeito à representação das notas musicais, pois para cada monossílabo que nomeia as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, há um valor rítmico associado. Dessa maneira, em um único sinal Braille, teremos a identificação da nota musical e sua duração. O que isso quer dizer? Diferentemente da escrita tradicional da música, que eu tenho um valor rítmico dissociado da nota, na musicografia Braille isso não acontece. Eu sempre vou ter nota e ritmo no mesmo cela Braille, na mesma figura, tá bom? E aí eu tenho aqui, trouxe como exemplos, notas colcheias, notas musicais em colcheia. Então eu tenho, para as colcheias, temos os símbolos dispostos assim como na primeira série da ordem Braille, a partir do quarto caractere. Tá? A ordem Braille é uma forma de organização dos sinais em Braille, tá? Criada por Louis Braille. Tá? Posso deixar também em anexo, tá? A ordem Braille. E elas estão aqui. Então, aqui os pontos, né, do Dó ao Si, colcheia, estão dispostos como naquela primeira sequência que a gente estudou do alfabeto Braille, né? Que era do A ao J. Só que aqui eles estão, foi que Louis Braille definiu, as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si seriam iguais às letras do D ao J. Então tem o D, E, F, H e J. Tá? Então, para o Dó colcheia eu tenho os pontos 1, 4 e 5. Para o Ré colcheia eu tenho os pontos 1 e 5. Para o Mi colcheia 1, 2 e 4. Para o Fá colcheia, pontos 1, 2, 4 e 5. Para o Sol colcheia, os pontos 1, 2, 5. Para o Lá colcheia, pontos 2, 4. E para o Si colcheia, pontos 2, 4 e 5. Tá? Por isso é importante, eu frisei na aula passada, da gente aprender e reforçar o estudo sobre aquela primeira linha. Tá? Assim como as letras do alfabeto, nas notas musicais a gente vai ter a mesma coisa, né? Vejam que as colcheias são escritas apenas na parte de cima da célula, utilizando os pontos 1, 2, 4 e 5. E aí a gente vai ter agora as combinações, né, que são a inserção dos pontos 1, os pontos 3 e 6, tá bom? E a gente vai ver aqui nas semínimas. Para as semínimas, temos sinais das colcheias acrescidos do ponto 6, organizados como na quarta série da ordem Braille, a partir do quarto caractere, como eu falei, né? Ele elimina os 3 primeiros, que na primeira série seria o ABC, tá? E coloca a partir do quarto caractere. E vocês vão observar isso quando verem a ordem Braille, tá bom? Então, tem os mesmos, nas semínimas, eu tenho os mesmos pontos da colcheia acrescidos do ponto 6. Então, a gente pode ver que o Dó colcheia é bem parecido com o Dó semínima, o Dó semínima é bem parecido com o Dó colcheia, só que a diferença é que o Dó semínima eu acrescento o ponto 6. A gente vai ter Dó semínima, pontos 1, 4, 5, 6, Ré semínima, pontos 1, 5, 6, Mi semínima, pontos 1, 2, 4 e 6, e assim por diante, tá bom? Como a gente vai aprender? Mesma coisa, a gente vai trabalhar bastante as colcheias, tá? E depois vai inserindo as demais figuras com os seus respectivos pontos. Para as mínimas temos os sinais das colcheias acrescidos do ponto 3. Então, diferente das semínimas, que eu adicionei o ponto 6, aqui eu vou adicionar o ponto 3, tá bom? Então, eu tenho para o Dó mínima 1, 3, 4 e 5. Para o Ré mínima 1, 3, 5. Para o Mi mínima 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? As semibreves eu vou ter vários sinais das colcheias acrescidos dos pontos 3 e 6. Então, sempre vou pensar que eu vou repetir a colcheia
o símbolo da colcheia como a nota e vou adicionar os pontos 3, 6 ou um ou outro ou os dois, tá bom? Vejam que da semibreve, eu tenho que adicionar os pontos 3 e 6. Então, para o dó semibreve, eu tenho os pontos 1, 3, 4, 5, 6. Para o ré semibreve, 1, 3, 4, 5, 6. Para o mi semibreve, 1, 2, 3, 4, 6. Para o fá semibreve, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o sol semibreve, 1, 2, 3, 5, 6. Para o lá semibreve, 2, 3, 4, 6. E para o si semibreve, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Vamos lá. As notas musicais em Braille possuem uma dupla nomenclatura quanto ao seu valor rítmico. Dessa maneira, temos as semicolcheias iguais às semibreves, as fusas como as mínimas e as semifusas equivalentes às semínimas. Tá? O que acontece? Por conta da limitação dos pontos, foi que Louis Braille definiu que cada valor rítmico, cada símbolo teria 2 valores rítmicos. Então, eu tenho as semicolcheias iguais às semibreves, as fusas iguais às mínimas e as semifusas iguais às semínimas. Como eu vou diferenciar isso? Tá? Isso vai ser diferenciado a partir da quantidade de células dentro do mesmo compasso. Né? Dificilmente você vai encontrar dentro do mesmo compasso uma semibreve e uma semicolcheia. Raramente, eu já transcrevo há bastante tempo e nunca encontrei isso, tá? E se encontrar a namuscografia Braille como representar que são valores diferentes, tá bom? Então a gente tem os valores das semicolcheias, das fusas e das semifusas equivalentes, né? Semibreve, semicolcheias equivalentes às semibreves, fusas igual às mínimas e semifusas iguais às semínimas. Para as pausas, igualmente às notas musicais, as pausas também possuem um valor rítmico agregado com dupla nomenclatura. Da mesma forma, se a semibreve é igual para a nota, se a semibreve é igual a semicolcheia, na pausa também vai ser a mesma coisa. Tá bom? As pausas estão dispostas na ordem Braille, no terceiro caractere da segunda série e nos 3 primeiros caracteres da terceira série. Semibreve e semicolcheia, aí eu tenho os pontos 1, 3 e 4. Para mínima ou fusa, eu tenho os pontos 1, 3, 6. Para semínimas ou semifusa, tenho os pontos 1, 2, 3, 6. E para a colcheia, eu tenho os pontos 1, 3, 4 e 6. Tá bom? Vamos seguir. E aí tem uma representação aqui das notas e pausas, né, no Braille negro, né? Para as colcheias, tem um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí, como já apresentei, né, o Dó formado pelos pontos 1, 4 e 5, Ré, 1 e 5, Mi, 1, 2, 4, Fá, 1, 2, 4 e 5, Sol, 1, 2, 5, Lá, 2, 4, Si, 2, 4, 5. E aí eu tenho para semibreves ou semicolcheias, a mesma coisa, né? E aqui na apresentação de slide eu tenho os pontos, né? Estão todos em amarelo. Se os pontos novos adicionados, para chamar a atenção de vocês, eles estão na cor preta, tá? Então, Dó semibreve ou semicolcheia, formado pelos pontos 1, 3, 4, 5, 6, tá? Vejam que, observem que o semibreve é igual ao colcheia, só que ele adiciona os pontos 3 e 6, tá? Então, aqui, pintados, né? Braille negro, estão aqui nas bolinhas pretas para chamar a atenção de vocês. Todas as outras representações estão em amarela, tá? Todas as outras bolinhas pintadas. As mínimas são iguais às fusas, veja, mesma coisa. Eu tenho a mesma sequência das colcheias, só que agora para mínimas e fusas, eu adiciono o ponto 3. Tá? Então eu tenho Dó 1, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Para as semínimas ou semifusas, eu tenho a mesma sequência das colcheias, agora adicionando o ponto 6. Daí, então, toda a sequência novamente, tá bom? Essa tabelinha também vai estar no material de apoio, para que vocês possam praticar bastante. Mesma coisa do alfabeto, né? Vai ter a célula Braille para vocês praticarem, tá bom?
E eu tenho igualmente as pausas. Pausa de cocheia, formada pelos pontos 1, 3, 4, 6. Pausa de semibreve, semicocheia, formada pelos pontos 1, 3, 4. Pausa de mínimas ou fusas, formada pelos pontos 1, 3 e 6. E pausa de semínimas, semifusa, formada pelos pontos 1, 2, 3, 6. Tá bom? E temos atividade prática. Atividade prática eu vou usar da mesma forma. Eu vou usar um programazinho que eu criei, um joguinho, lá dentro do DOSVox, tá bom? Vou abrir aqui o DOSVox para vocês. Sistema DOSVox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE UFRJ. Bom dia. DOSVox, o que você deseja? E eu vou escolher J. J. Qual a letra do jogo? J. JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão 4.0. opção: jogar, criar, editar ou baixar. Pronto. O JogaVox é uma ferramenta que a gente utiliza dentro do sistema DOSVox, tá? E aqui eu vou escolher J. jogar. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Então eu Desafio tenho Braille. alguns jogos instalados, alguns jogos a venderem, tá? Desafio Música em E Pontos. esse desafio Música em Pontos que eu criei com um amigo há bastante tempo, tá? Mas ele foi criado com esse intuito da gente trabalhar e praticar as notas, tá? E pausas. Desafio Música em Pontos. João Bosco de Farias e Jonatas Souza. Versão 1.0. www.musicaempontos.com.br. contato@musicaempontos.com.br. Aperte Enter. Bem-vindo ao Desafio Música em Pontos, um jogo para treinar seus conhecimentos em musicografia Braille. Deseja ouvir as instruções? Aperte S ou N e depois Enter. Pronto. As instruções nos falam que a gente vai ter que digitar os números dos pontos correspondentes aos valores rítmicos informados, tá? Eu não vou ouvir instruções, N. vou seguir. Quais são os pontos do Mi semicolcheia? Pronto, e aqui na tela eu tenho um título, tem um logozinho embaixo e tem uma pergunta, né, escrita. Quais os pontos do Mi semicolcheia? E tem uma clave de sol, a indicação de compasso 4x4, a figura do Mi semicolcheia e as pausas para preencher o compasso, tá? Aí vocês tiveram um retorno sonoro e ele tem a notazinha com as claves do metrônomo, tá bom? E aí eu vou escrever dizendo quais os números dos pontos que representam o Mi semicolcheia. Vamos pensar um pouco. O semicolcheia é igual a semibreve. Ótimo. E eles são iguais às colcheias acionadas do ponto 3 e 6. Então, o Mi semicolcheia é formado pelos pontos 1, 2, 3, 4, 6. Então, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 6. e vou apertar Enter para saber se está certo. Jogou bem, acertou na mosca. O Mi semicolcheia é formado pelos pontos 1, 2, 3, 4 e 6. Aperte Enter. Pronto. Existem inúmeras formas de a gente praticar, tá? Eu estou dando um exemplo do jogo, mas vocês podem desenvolver outras e a principal delas é escrevendo na célula Braille, tá? Que é a célula Braille que vai estar no material de apoio de vocês, tá bom? Esse jogo tem uma rodada de 10 perguntas, tá? É padrão do jogo. Aqui no feedback, né, ele está representando dois emoticons, né? Tem aqui um com óculos sorrindo, tem outro aqui com óculos de grau, tá? Dando um feedbackzinho na imagem também. E aparece a resposta, a Mi semicolcheia, e aparecem os pontos negros, tá? O Braille negro. Vamos seguir. Quais são os pontos do Mi semibreve? Ora, se o semibreve é igual a semicolcheia, a pergunta anterior foi quais os pontos do Mi semicolcheia? E agora está perguntando quais os pontos do Mi semibreve. Então são os mesmos pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 6. Vamos lá digitar. 1, 2, 3, 4, 6. Certa resposta, você é bom nisso. O Mi semibreve é formado pelos pontos 1, 2, 3, 4 e 6. Aperte Enter. Quais são os pontos do Sol fusa?
quais são os pontos do Solfusa, tá? Esse aqui eu vou errar de propósito para a gente ver como o joguinho funciona, tá? Vou colocar só 1 e 2. Opa, acho que você trocou esse sinal por outro. O Solfusa é formado pelos pontos 1, 2, 3 e 5. Aperte Enter. Vamos seguir. Quais são os pontos do Mifusa? Mifusa, lembrando, as figuras rítmicas, né? Fusas são iguais mínimas. E as mínimas são iguais às colcheias acrescida do ponto 3. Então, eu sei que o Mi colcheia é formado pelos pontos 1, 2 e 4. E agora eu vou adicionar o ponto 3. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Parabéns, gostei de ver. O Mifusa é formado pelos pontos 1, 2, 3 e 4. Aperte Enter. Pronto, vamos seguir. Importante é fortalecer as colcheias. Então, errou o joguinho, não está acertando. Volta para estudar as colcheias, tá? Para depois, a partir das colcheias, ir trabalhando. Quais são os pontos do Fá mínima? Pronto, quais são os pontos do Fá mínima? Então, quais são os pontos do Fá colcheia? Tenho que pensar primeiro. São os pontos 1, 2, 4 e 5. O mínima é a adição do ponto 3, igual na pergunta anterior. Tá? No caso que é da Fusa, né? Aqui, mínima. Então, vai ficar o Fá mínima é formado pelos pontos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Que legal, você acertou. O Fá mínima é formado pelos pontos 1, 2, 3, 4 e 5. Aperte Enter. Quais são os pontos do Lá semicolcheia? Lá semicolcheia. Lembrando, a semicolcheia é igual a semibreve. E ela tem a adição dos pontos 3 e 6 no valor na colcheia. O Lá colcheia é formado pelos pontos 2 e 4. Se eu adicionar o ponto 3 e 6, vai ficar 2, 3, 4, 6. Vamos verificar. 2, 3, 4, 6. Jogou bem, acertou na mosca. O Lá semicolcheia é formado pelos pontos 2, 3, 4 e 6. Aperte Enter. Quais são os pontos do Si semínima? Pronto, o último para a gente encerrar aqui para mostrar outra forma, tá? Para a gente finalizar aqui esse bloco de perguntas, a gente vai ter aqui quais os pontos do Si semínima. Então vamos lembrar, o Si semínima a semínima, o mesmo valor da colcheia, acrescido do ponto 6. Então eu tenho Si colcheia é os pontos 2, 4 e 5, com a semínima eu adiciono o ponto 6, fica 2, 4, 5, 6. Vamos verificar. 2, 4, 5, 6. Isso mesmo, continue assim. O Si semínima é formado pelos pontos 2, 4, 5 e 6. Aperte Enter. Pronto. E aí o jogo vai seguir, tá? São 10 perguntas, cada bloco são 10 perguntas. Se alguém tiver interesse, né, joguinho, você tem que baixar o arquivo compactado e desinstalar dentro da pasta do JogaVox, dentro do DOSVox. Então, é bem específico, né, porque nem todo mundo utiliza o DOSVox, o sistema operacional, para as pessoas cegas, dentro do Windows, tá bom? Mas quem tiver interesse, manda um e-mail, manda mensagem, manda um contato que a gente disponibiliza, tá bom? Eu vou mostrar um outro exemplo de vocês podem praticar, tá bom? Vou fechar aqui o DOSVox. DOSVox. E vou abrir aqui o Musibraille, tá? Uma outra forma da gente praticar isso, e é muito importante, é digitando diretamente em Braille. Lá no joguinho, a gente vai digitando o número dos pontos, que representam os pontos, né? Aqui no software, que a gente vai ter uma aula específica sobre ele, a gente vai digitando de um modo diferente, pensando na célula Braille. E aí a gente tem o modo Perkins. O que é o Perkins? É uma máquina de escrever bastante conhecida, uma máquina de escrever em Braille, que ela utiliza 6 teclas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, as minhas mãos, tá? A digitação Perkins vai ser dessa forma.
É como se a célula Braille estivesse em pé. Só que a digitação Perkins, a gente está no teclado deitado, tá? Então eu vou utilizar o indicador médio anelar da mão esquerda e da mão direita, aqui no teclado do computador, simulando a escrita na máquina Perkins, tá bom? Aqui no teclado do computador, notebook, seja ele, a gente tem um relevo nas teclas F e J, justamente para a gente se orientar quanto a essa digitação, tá bom? E eu tenho aqui no F, então vai ser o ponto 1, a mão esquerda, o D vai ser o ponto 2 e o S o ponto 3. Já na mão direita eu vou ter o J com o ponto 4, o K com o ponto 5 e o L com o ponto 6. E a gente vai escrever direto. É legal que ele simula a máquina Perkins, então eu vou apertar simultaneamente, vou pressionar, tá? Aqui no software a gente vai aprender mais tarde, mas para ele aceitar esse tipo de digitação, eu preciso no atalho F11. E aí ele vai, modo digitação Perkins, tá bom? E aqui eu vou conseguir escrever. Então o exercício é eu escrever as notas em colcheia e depois semínima, em mínima, em semibreve, tá bom? Semicolcheia e praticando. Tanto as notas quanto as pausas. Então eu vou escrever aqui, dó colcheia, formado pelos pontos 1, 4 e 5. Então eu vou escrever aqui no software, vocês estão observando aí na tela. 1, 4 e 5. Eu apertei as letras F, J, K ao mesmo tempo, simultaneamente, tá bom? Outro, vamos lá, posso escrever o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, tá bom? Vou dar um Enter aqui. E vocês vão poder praticar semínima, tá bom? Ele tá dando esse bipzinho, tá bom? Porque eu não coloquei uma coisa que a gente vai aprender na próxima aula, tá bom? Na aula sobre o Blues e Braille eu explico, tá bom? Mas é só uma forma da gente praticar a digitação. Ó, vou mostrar minhas mãos aqui novamente. A digitação é simultânea. Se eu, por acaso, escrever um depois do outro, não vai funcionar, vai dar um erro, tá? Então a digitação ela é simultânea. Caso, professor, eu digitei, mas não funcionou, não apareceu, apaga e escreve novamente. O que acontece? Quando é 6 teclas, 5 ou 6 teclas, o Windows entende, o sistema operacional entende que você não quis fazer aquilo, que é um erro, tá? Então, a dica, né, que até o professor Antônio Borges que falou isso em um curso, a gente escreve como se estivesse dedilhando, rapidinho, tá? Que o sistema operacional entende. Por exemplo, se for escrever um Fá semibreve, que são 6 pontos, eu tenho que digitar ele rapidinho, né? Se eu apertar o 6 de uma vez, o sistema operacional não vai reconhecer todos os pontos, tá bom? E é praticando. Então, a gente vai escrevendo isso, olha na tabelinha, vai escrevendo no software, que eu vou mostrar para vocês, no Blues e Braille, para praticar essa digitação Perkins, tá bom? Por hoje é só, essa nossa aula sobre notas e pausas. Por favor, pratiquem, tá? Olhem, sempre observem a tabelinha, que vai estar no material de apoio de vocês, e vão praticando a transcrição. Pode ser só replicar o que há na tabela, como pode ser também já pegar um trecho de uma música para ir transcrevendo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.